Olá, sou o Dr. Cícero Augusto, pediatra. Hoje meu convite é para a gente conversar um pouco sobre a cólica do lactente, né? Esse problema que costuma cometer já ali o bebê no seu primeiro mês de vida, né? Talvez um dos primeiros processos ali de estresse e dificuldade que o bebê vai passar, né? E obviamente junto com os seus familiares, tá? O que é essa cólica? São os eventos, né, de um choro paroxístico repentino, intenso, né, incontrolável, né? O bebê fica com uma agitação gigantesca, que começa a acontecer ali a partir talvez do 15º, 20º dia de vida, tá? Não é todo bebê que tem esse problema. Estima-se que talvez em torno de 20 a 30% acabam tendo essa condição, tá? Uma coisa que é importante a gente saber é que não existe definido uma causa estabelecida, né, para esse processo, do que causa isso no bebê. Talvez seja também exatamente por isso que a gente tem a dificuldade em lidar e tentar resolver este problema, né? E aí eu já te convido a ter essa atenção e saber dessa informação, que na verdade é um problema que a gente não consegue ter garantia ou às vezes oferecer uma resolução definitiva. Isso é muito importante para os pais saberem, para poder, a partir daí, tentar procurar soluções e medidas que vão ajudar, tá? Mas principalmente tendo em mente que não tenham garantia da gente ter um sucesso de conseguir resolver. Isso vai, às vezes, amenizar um pouco a nossa frustração, né? Porque é pior ainda, além da gente viver todo esse processo ali da dificuldade, de ver o sofrimento do bebê, de às vezes a gente não dar conta, a gente não conseguir oferecer a solução, né? Então é importante a gente saber disso, tá? Então acontece essas crises de choro, uma agitação intensa, tá? Incontrolável, geralmente talvez a partir de 5, 6 horas da tarde, no fim do dia, e no início da noite, aí, até talvez lá pelas 10 da noite, né? Às vezes o bebê vai ficar talvez com a crise durante 2, 3 horas, com essa agitação e esse choro, esse incômodo gigantesco da cólica do lactente, tá? Uma informação que é interessante a gente também ter em mente é que não tem nada que se possa fazer para prevenir a cólica, tá? Então a gente tem que ter em mente que às vezes a gente não consegue resolver esse problema, e também a gente também não há o que se possa fazer para garantir uma prevenção, tá? A gente tem que pontuar sobre a questão de ser um momento difícil, né? A gente está ali lidando com o sofrimento do bebê, assim, aquele sofrimento que parece muito intenso, que a gente consegue supor observando o tanto que a criança chora e fica incomodada, né? Então isso acaba gerando uma angústia, um sofrimento muito grande na gente, né? A primeira medida que a gente quer, claro, tentar resolver e tirar aquilo ali, evitar que o processo aconteça, só que na verdade a gente não tem nada garantido que a gente possa fazer que vá prevenir de ter essa cólica, né? Sorte do bebê que não tem, mas uma quantidade considerável dos bebês acaba tendo essa cólica, tá? E aí justamente nessa dificuldade nossa de lidar com o problema, acabam surgindo, tendo mais oportunidade de surgirem sugestões e ações aleatórias, né? Assim, de tentativas de incertas de tentar lidar com o problema, né? Nessa dificuldade de a gente não alcançar uma resolução certeira, pode aparecer várias sugestões, e aí às vezes vão entrar sugestões de chás, enfim, coisas que na verdade também já se foi observado e se sabe que não tem efeitos comprovados, e aí a gente tem que ter muito cuidado, né? Quando a gente está diante dessa incerteza de ter essa solução, para a gente não também abrir oportunidade para poder começar a fazer coisas que são completamente, talvez, inadequadas, né? Que dependendo podem até trazer prejuízos, né? Então a gente tem que ter muita clareza e consciência disso, tá? Então voltando, né, o problema da cólica em geral é um problema que a gente não consegue controlar, tá? Às vezes as famílias, os pais tentam algumas soluções que são alternativas, que não têm comprovação, e às vezes acabam dando muito certo,
né? Mas a gente não consegue ter certeza. Em geral, é um problema que a gente tem em mente que a gente não vai conseguir controlar totalmente. A gente talvez, né, não vá conseguir resolver na grande parte dos casos em que ocorre a cólica, né? O melhor é aquele bebê que teve a sorte de não viver esse processo. Agora, para aqueles que começam a ter a cólica, na maioria das vezes a gente não vai conseguir controlar totalmente, tá? É importante saber disso para a gente reduzir a nossa frustração, a nossa ansiedade, a nossa angústia ali diante do problema, né? Desse enfrentamento do problema, tá? Então a gente está lidando nessa situação com o sofrimento intenso do bebê, com a nossa frustração de, na maioria das vezes, não conseguir ter a solução, né, para o problema. E isso acaba gerando esgotamento, né? Infelizmente, às vezes esse processo vai durar 20, 30 dias ou às vezes até mais, né? Em 85% mais ou menos dos bebês que estão tendo a cólica, até 3 meses esse problema se resolve. Então talvez dura 20, dura 30, dura 40 dias. Às vezes alguns o processo pode ser um pouco mais duradouro e às vezes pode chegar até 5, talvez até 6 meses, mas são casos mais raros, tá? De bebê que leva ainda esse incômodo por um período maior. A maioria vai resolver até em torno dos 3 meses, tá? Nessa questão que eu falei, né, da gente às vezes não ter uma solução certeira, e aí diante desse desespero, desse cansaço, desse esgotamento, você começa sempre a pensar, né, em soluções. É muito comum a gente ouvir falando sobre a questão da parte da alimentação, talvez da alimentação da mãe, tá? Já houve estudos, já tentaram demonstrar a relação disso com determinados alimentos, né, que a mãe está ingerindo, mas não tem nada comprovado. Então, a gente não tem uma recomendação direta, específica, de rotina para falar para toda mãe que tem a ver com algum alimento que ela esteja ingerindo, tá? Mas existem pessoas que acabam tentando fazer algumas modificações, as mães fazem algumas modificações na alimentação e dá certo, né? Dependendo também, não é uma coisa nociva ou extremamente absurda de se tentar fazer. Então, se a mãe tiver interesse, né, teriam alguns alimentos que teriam mais potencial, né, que vão acabar sendo passados os seus componentes através do leite para a criança, que teria um pouco mais de potencial de gerar um pouco mais de incômodo, talvez ali para o bebê, né? Então, relacionado à alimentação que o bebê está tendo, por exemplo, vindo ali do leite materno. Sugere-se, às vezes, comenta-se, talvez uma mãe que faz ingestão excessiva do leite de vaca, né, que às vezes tem componentes que são mais irritativos ali para o bebê no primeiro ano de vida, com potencial mais alergênico, poderia contribuir, né? Dentre outros alimentos também que daria para poder se avaliar, excluir e ver se tem algum efeito na cólica, tá? Já relata-se às vezes quando tem muita ingestão de ovo, estaria relacionado à ingestão excessiva do leite de vaca pela mãe, castanha, peixe, soja, trigo, cafeína em excesso, chocolate, né? Mas não é uma recomendação de rotina que a gente possa fazer para a mãe, né? Mas se a mãe quer tentar, ou se observa que a mãe que ingere muito determinado desses alimentos, às vezes reduzindo, excluindo esse alimento, se possível, pode ser que tenha alguma resposta, tá? Mas não é uma recomendação de rotina, e se a pessoa for tentar fazer isso, a mãe for fazer isso, faça sabendo que tem grande chance de não ter diferença nenhuma, tá? Porque às vezes vai fazer e aí vai ter aquela dificuldade, né, de excluir um determinado alimento, por exemplo, tirar o leite da dieta, é um tanto difícil, né? É um pouco sofrido esse processo para chegar e, na verdade, isso não ter nenhum benefício, tá? Então, se a pessoa resolver fazer, tem que ter clareza desse processo, tá? Em crianças que fazem tem né, a alimentação artificial através de fórmula, e aí a fórmula é ofertada, né, de uma maneira diferente, geralmente pela mamadeira, sugere-se às vezes algumas medidas específicas para quem tem esse tipo de alimentação, que poderiam talvez ser uma medida um pouco mais de conforto, reduzir um pouco os problemas da queixa de cólica, tá?
Então, a gente tentaria oferecer essa alimentação de uma maneira que não tivesse muito ar junto com o leite. Então, assim, não chacoalhar para o bebê que está usando, então, a fórmula. Não chacoalhar muito a fórmula no preparo, não chacoalhar a mamadeira. Manter sempre o bico cheio de ar para reduzir um pouco a ingestão de gases, né, durante ali a mamada, tá? Colocar um bico com um furo menor para poder fazer aquela ingestão mais lenta, gradual, contínua, tá? Para não ter aquela mamada intensa que às vezes tem, com muito ar entrando, né? Às vezes acaba tendo um processo um pouco mais agitado ali da ingestão da alimentação, tá? Para o que já está em fórmula artificial, às vezes tentar tipos de fórmulas especiais que a gente poderia dizer que teriam menos potencial irritativo ou alérgeno, né? Poderia ser uma alternativa de uma tentativa, não considerando mesmo que está estabelecida uma alergia, né, à proteína do leite de vaca, mas que poderia ter um potencial menos irritativo, poderia ser uma tentativa no caso do bebê que tem uma alimentação artificial, tá? Às vezes tem gente que troca a marca da fórmula que é utilizada e aí observa alguma melhora, algum benefício, é uma tentativa também, tá? E do que eu já comentei, oferecer essa fórmula de uma maneira mais lenta, não oferecer de uma maneira rápida demais, tá? Para os bebês que costumam ter esse problema, para a questão de alívio da ingestão excessiva de gás, às vezes vale a pena fazer 2 momentos para a eructação, né, que é colocar o bebê para rotar. Então dividir, então mama um pouco, coloca para rotar um pouquinho, já dá uma aliviada, depois volta e continua ali a alimentação, né? Isso também pode ser feito, aí seja no peito ou até na própria fórmula pela mamadeira, tá? Uma questão também é tentar controlar um pouco de não oferecer excesso de alimentação, que na verdade é um ponto mais difícil de controlar, principalmente quando é no seio materno, né? O bebê acaba mamando muito, ele tá ali achando o máximo, enfim, ele ingere, é o que a gente acaba observando, que eles às vezes ingerem até mais do que precisa mesmo, do que caberia, e vai acabar retornando, né? A gente não consegue codificar certinho tanto do leite no peito ali que talvez ele tá mamando, mas enfim, pode-se tentar, se antes estava ficando mamando 25 minutos, talvez a gente tenta reduzir um pouquinho, para ver se talvez a redução um pouco do volume desse excesso poderia ter algum impacto, tá? São todas medidas, sim, de tentativas, nada de indicação geral para todas as pessoas e nem garantia de sucesso nesse processo, tá? São algumas dicas aí relacionadas à questão da alimentação, tá? A gente pode pensar também, para ajudar na questão da cólica agora, sobre os cuidados diários, de rotina, né? Nesse período, o bebê já está passando por vários dias ali, por esse período de estresse, então vamos ter atenção e tentar promover, organizar, né? Para ter um bom padrão de sono, né? Deixar o bebê menos irritado, então se o bebê que está tendo sinais de cansaço, né, não ficar postergando muito, já colocar para dormir, tornar a rotina um pouco mais leve, né, assim, menos cansativo e menos estressante, para não se somar a esse período aí que já vai ter um estresse maior, tá? Uma coisa interessante também, relacionada à alimentação, é evitar também de já alimentar logo o bebê assim que acorda. Deixa acordar, despertar, ficar bem, tudo, né? Ter aquela adaptação, uma transição para depois fazer a ingestão dos alimentos, tá? Tem um ponto muito importante que a gente pode adotar, que são, na verdade, relacionados a medidas de conforto. Então, assim, com o problema aqui, talvez a gente não vai ter uma solução, né, definitiva, garantida, de que a gente vai conseguir evitar, ou quando ele se estabelecer o processo ali da crise, do sofrimento, do choro, que a gente não vai conseguir resolver totalmente, a gente consegue pensar em medidas de conforto, pelo menos, né? Existem relatos nos livros, na literatura, quando a gente está estudando e revisando sobre o assunto, por exemplo, de que costuma aliviar um pouco, e é claro que não vai ser uma medida a ser adotada todo dia, mas se algum dia for oportuno, diante de uma crise importante, na situação ali que se está acontecendo, por exemplo, acalma um pouco o bebê quando ele às vezes é deslocado no veículo, né? Tá ali no bebê conforto, dá uma voltinha de carro, talvez o barulho, a trepidação ali do veículo, às vezes ajuda a acalmar, né?
uma tentativa, no dia eventualmente de uma crise muito intensa de se fazer, tá? Não deixar música alta naquele momento ali da crise, do desespero, nem brinquedos, né, que tem os sons de muita agitação. Pode-se tentar usar a música, os sons, mas vamos tentar usar os sons que sejam mais uniformes, sons mais, uma música que seja mais tranquila, tá? Tentar a gente não ter cheiros fortes, né, no ambiente, nesse momento que já está ali estressado, então um ambiente carregado com odores fortes, tá? Uma coisa importante, né, e aí a gente sempre tenta dar essa medida de conforto, seja na situação de cólica ou em outros momentos que o bebê está irritado, agitado por algum outro motivo, que às vezes a gente não consegue, né, nem saber exatamente o que é da gente não chacoalhar o bebê, tá? Sempre ter muita atenção para quando a gente for fazer essa questão da manipulação, da gente balançar de maneira leve, né, suave, de vai e volta, movimentos completos, não ficar chacoalhando. E acaba que se torna uma ansiedade nossa, e aí a gente transfere para a nossa postura corporal, que vai transferir para o bebê, que vai ficando sendo chacoalhado, tá? Isso é um movimento corporal que é mais estressor, mais estressante, e chega a ter risco até, por exemplo, de ter sangramentos internos na parte do olho e tudo, por chacoalhamento excessivo do bebê. Então, na hora dessa tensão aí, da medida de conforto, de estar com o bebê no colo, não chacoalhar, fazer balanços e movimentos longos calmamente, tá? Nesse período de estresse pode ser interessante, né, promover momentos de bem-estar para o bebê, então fazer massagens que ajudam a dar o bem-estar, deixar o bebê mais relaxado, né? Tem um tipo de massagem que se usa muito em bebês, as mães gostam, né? Ajuda a criança a ficar feliz ali, satisfeita, que chama Chantala. Então vale a pena pesquisar e ver um pouquinho sobre as orientações de como fazer esse tipo de massagem corporal no bebê, tá? Tem umas posições também que ajudam a favorecer, tá? Segurar o bebê no braço, a gente vira ele de barriga para baixo. A gente não pode colocar o bebê para dormir de barriga para baixo, mas a gente vira o bebê de barriga para baixo no braço e vai fazendo a massagenzinha ali nas costas, tá? Quando o bebê está com muitos gases também, a gente pode segurar ele assim, na posição em pé. Isso vai ajudar um pouco a liberação desses gases, do alívio também, tá? Segurar o bebê enquanto está caminhando, no carrinho, né? Colocar o bebê no sling também, para ajudar um pouco a distrair, tá? Lembrando de, então, balançar gentilmente os braços sem chacoalhar, tá? Se tiver alguma cadeirinha de balanço, pode ser interessante, ou cadeira vibratória, né? Às vezes, dependendo, se for colocar no bercinho, às vezes tem algum massageador desses elétricos que dá alguma vibração, então você pode ligar ele ali no cantinho e deixar ele ligado, ele vai promover uma certa vibração, e isso pode ajudar a aliviar, a distrair, né? A relaxar o bebê naquele momento ali de tensão, tá? Ter atenção para talvez deixar o bebê enroladinho, sempre, né, atento à questão do excesso, do controle da temperatura, mas o bebê, quando está menorzinho, ele tem a preferência de estar um pouco mais acolhido, de não ficar tão solto no berço, né, que é o que tem mais a ver com a lembrança daquele momento que ele passou por um longo período ali no útero, onde ele estava, né, com o corpo todo mais envolvido, acolhido e não completamente solto. Então, enrolar o bebê pode ser que ajude a tranquilizar um pouco, tá? Aumente o contato pele a pele, né? Pega esse bebê, coloca, tira a roupinha, mais sem a roupinha, depois cubra por cima, coloca encostado no peito, ou fazendo tipo um canguru, tá? Canta também, pode usar o recurso de cantar para o bebê para ajudar. Às vezes dá um banho relaxante na aguinha morna. Tem a opção também de pegar uma toalha já mais morna, colocar sobre a barriguinha, que também é uma medida relaxante, tá? Que mais que a gente pode fazer? Tem em relação à questão aos barulhos limpos, né? Não usar uma música agitada, mas tem possível, às vezes, barulho de secador, barulho de máquina de lavar, um barulho mais contínuo, um ruído branco, né? Que a gente chama um barulho limpo, ajuda, às vezes, a proporcionar um pouco mais de tranquilidade ali para o bebê, tá? Agora,
mesmo fazendo isso tudo, né, tem as tentativas lá de mudança, de alimentação do comportamento, essas medidas de conforto que a gente está tentando proporcionar ali para o bebê da hora da crise, a gente vai lidar com a situação de às vezes não ter conseguido muito resultado, sabe? E aí, assim, é muito angustiante, é muito triste, né, assim, a gente vê o bebê sofrendo e não consegue resolver, e a gente vai ficando desgastado, vai ficando estressado, né? A gente tem que tentar aprender ter o controle, né, de tentar não se estressar, não se consumir com aquilo, mas às vezes é inevitável, porque realmente às vezes é muito desgastante, minutos, horas do bebê chorando e a gente não consegue aliviar aquilo ali, né, a gente fica um pouco desorientado ali, sem saber o que fazer, tá? É importante a gente ter consciência disso, a gente conseguir observar, né, essa dificuldade para a gente se propor a ter o controle, né, assim, da situação, tentar se estressar o mínimo possível, tá? Agora, a gente tem que, então, ter claro que às vezes chega um momento de esgotamento, então a gente está estressado demais, já está perdendo a paciência, já não está aguentando, a gente tem que pedir ajuda, né? Vamos conversar sobre esse problema com outras pessoas, vamos reclamar com o pediatra, mesmo que a gente já fala no consultório, já falou, deu uma orientação ali na consulta, antes do período, né? Sempre às vezes depois acaba conversando com as mães, porque na hora do vamos ver, né? E quando a gente conversa antes delas viverem essa situação, acho que, né, a gente não tem tanta atenção nas medidas, não se preocupa tanto, mas quando começa a acontecer é a hora que bate o desespero, né, a agonia, e aí elas vêm, procuram, eu ajudo, a gente vai conversar para tentar lidar com essa situação da melhor maneira possível, né? Então, assim, peça socorro, volta de novo, conversa com o pediatra novamente, conta o que está fazendo, que acha que deu certo, o que não deu certo, e pede ajuda para quem está em volta, né? Pede um familiar ou outra pessoa que está ali junto para segurar o bebê um pouco, né? Para tentar distrair, para a gente se desligar e descansar, se recuperar e não ficar passando ali aquele estresse sozinho, tá? Isso é muito importante, tá? E na situação assim de muito estresse, quando chegou no nível de esgotamento muito grande, tenha atenção de entender a hora que às vezes é hora de parar e desligar um pouquinho, tá? Nessa situação, né, de angústia, a gente tem que ficar atento, a gente reconhecer o nosso limite, e às vezes pode ser necessário a gente sair um pouco da situação mesmo. Então a gente tem o recurso de pedir alguém para segurar, dar uma voltinha ou não, mas se a gente não tiver esse artifício, pode ser interessante a gente, na verdade, às vezes até deixar o bebê um pouco sozinho, né? Se a gente chegou no nosso limite de estresse, de angústia, de ansiedade, a gente precisa de tomar um fôlego para recuperar. Então, na situação que já está ali complicadíssimo, né? Se precisar, coloca o bebê, né, no berço, com segurança, né? Sem nada que possa, na posição certa, de barriga para cima, sem nada que possa ali asfixiar, enfim, né? Com a segurança do bebê, da rotina mesmo. Se precisar, a gente sai, fecha um pouquinho a porta do quarto, deixa o bebê lá sozinho, entendeu? Mesmo que ele, né, esteja com essa angústia ali o tempo todo, porque às vezes a gente, né, tá ali o tempo todo, não vai garantir de ter a solução. A gente vai passar por aquele problema de qualquer forma. E se a gente precisa de parar para talvez tomar um fôlego, é mais do que inteligente e justo que a gente faça isso. Então, se precisar, vai, deixa lá no berço um pouquinho, fecha a porta do quarto, senta, ouve uma música inteira, 4 minutos, 5 minutos, que vai te relaxar, né? Vai lá, come alguma coisa, enfim, alguma coisa que ajude ali a distrair, para poder voltar e continuar, né, acolhendo o bebê ali da melhor maneira possível, tá? Não é recomendação de rotina, mas às vezes o seu pediatra pode sugerir, dependendo de situações de nível de sofrimento extremamente intenso, avaliar usar algum medicamento para dor, tá? Mas isso não é uma recomendação de rotina, não é o melhor tratamento, não é a melhor medida a ser feita, mas dependendo, isso pode ser conversado e pode ser utilizado. Se por acaso for fazer, não ficar fazendo isso todos os dias, né? Somente numa situação de exceção extrema, tá? Sobre medicamentos, então,
remédios para gases não têm efetividade comprovada, então eles não vão garantir de ter o alívio da cólica, tá? Mas nessa situação que está tendo sofrimento intenso, às vezes o bebê que está tendo muitos gases e fica com a barriga distendida com frequência, pode ser interessante, talvez a critério do seu pediatra, ele possa sugerir de usar um medicamento que ajuda a aliviar na eliminação dos gases, mas isso não resolve a cólica, então isso não é um tratamento específico e que vai ter solução para a cólica, tá? Chás são completamente contraindicados, não tem efetividade comprovada, interferem, com prejuízo na alimentação do bebê, e nem outros compostos, a base de camomila, fuchicória, também não tem indicação de ser feitos, tá? Nas farmácias, eles ainda vendem alguns compostos específicos, na promessa de ajudar a resolver na cólica, só que isso não tem comprovação científica. Então, na verdade, não é uma prescrição de rotina que todo pediatra faz, mas é comum de um pediatra ou outro sugerir, ou a própria mãe vai procurar ali na farmácia. Se os pais optarem por usar, usem sabendo que não é tão recomendado e que tem uma chance grande, na verdade, de não ter efeito nenhum. Então, como várias das outras tentativas e medidas que a gente adota, não tem comprovação de que isso vá funcionar e ter efetividade na resolução da cólica, tá? Bom, é isso, espero que tenha ajudado, tá? Quero que vocês tenham em mente, tá? Que a cólica não é culpa de vocês, tá? Pai e mãe, a cólica não é culpa de vocês, não tem culpado, a gente não tem a causa estabelecida, a gente não conhece, e muito menos isso seja uma questão que está relacionada ao que o pai e a mãe possam evitar, ou que vocês estejam fazendo, causando isso para o bebê. Não é vocês que estão fazendo isso, então a culpa não é de vocês, tá? Tenha isso em mente, porque a gente vai ficando tão estressado e preocupado com isso, a gente começa, ai meu Deus, o que eu estou fazendo para o meu filho que eu estou deixando ele dessa maneira, tá? Então é bom saber que existe esse problema para alguns bebês e que a culpa não é dos pais, tá? Não é culpa sua disso que está acontecendo, não é porque você está fazendo alguma coisa errada ou deixando de fazer alguma medida certa para resolver, porque a gente não tem esta medida certa, definitiva, para resolver o problema, tá? Para ajudar já a consolar um pouco, lidar com o problema, a gente tem que ter em mente que isso não é eterno, é um problema que é passageiro. Então ele é difícil, às vezes é complicado, é muito estressante, mas a gente tem pelo menos o conforto de lembrar, de nos chamar o tempo todo de que vai acabar, tá? Esse processo vai passar, tá? Tem em mente que isso não é uma doença, não é uma questão grave, não é nada de se ficar muito mais preocupado, além daquele momento ali de aflição, que a gente acaba vivenciando. Então, assim, não é uma doença, nada complicado, e isso vai se resolver em breve, tá? Tenha em mente também que a gente dá mais atenção para o bebê do que o normal nesses momentos de sofrimento, não vai trazer nenhum prejuízo para o bebê. Então, precisando, segura, coloca no pele a pele, conversa, canta, faça mais a interação ali que for necessário, descubra os seus recursos para ajudar a tentar aliviar aquele processo difícil ali, talvez um dos primeiros ali dos processos difíceis que seu filho está passando. Então você vai estar ali do lado dando o apoio, fazendo procurando ali dentro de você o que você pode oferecer para dar o apoio para enfrentar esse momento difícil, tá? E lembrando, reforçando para finalizar, se você estiver esgotado, cansada, por favor, peça ajuda. Você não precisa também ter que passar esse estresse, essa angústia toda sozinho, tá? Peça ajuda para o seu familiar, volta, conversa e vem e reclama com o pediatra. Pode vir, vem no consultório, vamos sentar, vamos conversar. Eu quero saber o que você fez, o que você tentou fazer com o bebê para ajudar a aliviar, para melhorar. E aí a gente tenta ver outras ideias, lembrar de outras medidas para a gente enfrentar esse período, esse momento aí, tá?
Espero que ajude um pouco, né? E vamos torcer para passar logo, né? Para passar logo é o que vai sempre a gente ter em mente nesse período, nessa fase, tá bom? Um abraço para todo mundo, até breve.